é uma única pregação, dividido em 4 domingos. Então nós demos início domingo passado nesse tema aqui, distração, a sutileza de coisas legítimas. Eu vou explicar melhor para você o que é isso. No domingo passado eu falei que a Bíblia mostra, né? Falei dos hebreus, vou voltar a falar deles aqui. A Bíblia mostra que quando Moisés recebeu a ordem de Deus para livrar o povo do Egito, ele vai até Faraó, numa primeira tentativa. Então ele chama Faraó e fala: Faraó, Deus mandou vir aqui e dizer para você libertar todos os hebreus que são seus escravos, para que a gente vá para o deserto para adorar a Deus. Sabe o que Faraó fala? Faraó fala assim: vocês são tudo vagabundo. Vocês são tudo um bando de desocupado. Ao invés de você ir adorar a Deus, eu vou redobrar a quantidade de trabalho que vocês têm, para que vocês não adorem a Deus. E eu falei domingo passado aqui que Faraó é um tipo de Satanás. A Bíblia tipifica muitas coisas. O Egito é um tipo de mundo. Canaã é um tipo de propósito, aonde Deus quer que você chegue. Moisés é um tipo de Jesus que liberta o povo. E Faraó tipifica Satanás. O que eu falei domingo passado? Que a estratégia de Satanás não mudou. Sabe o que Satanás tenta para que você não adore a Deus? Muitas vezes a gente se engana achando que Satanás é um monstro chifrudo, vermelho, com as unhas gigantes, e ele quer te destruir, te matar. De fato ele quer te destruir, te matar, mas não do jeito que você pensa. Qual foi a estratégia de Faraó? Eles não vão me adorar e eu vou redobrar o trabalho. Essa é a estratégia de Satanás hoje. Quando você se propõe a buscar o Senhor, ele não vai colocar para os homens uma mulher nua para que o homem não adore ao Senhor. Ele não vai colocar diante do jovem a maconha, a cocaína. Pode usar também. Mas sabe qual é a estratégia dele que é legítima? O trabalho. Ao invés de você ir adorar a Deus, o Senhor faz com que você pense ainda mais no trabalho. Aí você fala: poxa, como é que eu vou ler a Bíblia? Eu preciso dormir porque amanhã eu acordo cedo e eu vou trabalhar. Poxa, eu vou ler a Bíblia? Não, vou jogar videogame, eu já trabalho o dia inteiro, para que eu vou fazer isso? Então nós falamos um pouco sobre isso, estou só resumindo aqui em pouquíssimos minutos o que nós falamos domingo passado. Se você quiser ouvir tudo, tem um canal no YouTube que sempre nós colocamos a palavra logo no dia seguinte. Então amanhã, no máximo terça-feira, a mensagem de hoje já vai estar lá, como a de domingo passado. Mas hoje eu quero dar continuidade no que nós falamos no domingo passado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 5, versículo 11. Isaías 5:11. Os irmãos estão com frio por causa do ar-condicionado? Tá um pouco? Tá bom? Então tá bom. As irmãs sempre estão com frio, né? É bom sempre trazer uma blusinha. Ó, tá escrito assim, ó: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, para embriagar-se, e se esquentam com o vinho até a noite. Olha que legal esse versículo agora, ó: harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Então o que Isaías está dizendo aqui? Olha, é um grande problema aqueles que acordam cedo e começam a beber vinho e bebem vinho até a noite. Você sabe que vinho era a bebida daquela época. Hoje o vinho é um pouco mais elitizado, né? A bebida mais comum hoje é o quê? Cerveja. Coca-Cola, né? Para nós é Coca, né? Mas a cerveja é o mais comum, né? Aí a Bíblia diz aqui: harpas, liras, tamborins e flautas toquem enquanto vocês tomam vinho. É engraçado porque esses instrumentos também não são comuns hoje. Olha, no lugar onde tocava vinho naquela época, tocava harpa, tamborins, flautas e liras. E os homens, né, as pessoas bebiam um monte até ficar embriagado. Se fosse hoje, talvez seria, vou colocar a nova tradução de Bruno, tá? Seria assim, ó: ai dos que levantam cedo para embriagar-se e se aquece com a cerveja até de noite. Aí começam os instrumentos, né? Daí seria assim, ó:
tantã, repique, rebolo e cavaquinho. A roda de samba. Tantã, repique, tantã, repique, rebolo e cavaquinho. E cerveja. E aí continua. Há tudo isso nas suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que o Senhor realiza. O que eu quero falar aqui não é sobre a bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque esse texto aqui fala propriamente sobre a bebida alcoólica daquela época que embriagava os homens. Mas você sabe que é interessante que tem muitas outras coisas que embriagam o homem muito mais do que a bebida. O poder embriaga o homem, sim ou não? Estava pensando esses dias, no Rio de Janeiro teve os 3 últimos governadores presos. Olha, governador já tem muita regalia e um baita salário. Mas tem um que está preso até hoje. Por que isso acontece? Por causa da embriaguez do poder. Tem homens, né? Estava vendo agora, esse final de ano. Vocês conhecem o jogador Hulk Paraíba? Riquíssimo, riquíssimo. Era casado com uma mulher muito bonita. Trocou a mulher pela sobrinha da mulher. Vocês viram isso? Como é que pode acontecer um negócio desse? Sabe por quê? Por causa da embriaguez. Portanto, embriaguez não é só com bebida alcoólica. Você sabe que tem pastores que podem se embriagar com o tamanho da igreja? Sim ou não? Pode se embriagar. Essa igreja é minha. Esses irmãos aqui são meus. Quer dizer, não foi Jesus que morreu na cruz e derramou o sangue. Foi o pastor. Por quê? Porque os irmãos é posse dele. Aí quer dizer, aquilo que deveria ser bênção, embriagou o pastor. Isso pode acontecer ou não? O dinheiro pode embriagar, o carro pode embriagar. Os filhos podem embriagar as mães, sabia? Aí a mãe deixa de viver. O filho não vai no colo de ninguém, não vai no colo... A filha, que é mãe agora, não dá o filho nem no colo da própria mãe que criou ela. O filho não pode se machucar, não pode cair, não pode sofrer. Aí quer dizer, o que aconteceu? A mãe se embriagou com aquilo que Deus deu, porque foi Deus que deu o filho. Sim ou não? A pior embriaguez não é com bebida alcoólica. A pior embriaguez é com tudo isso que eu disse para você. E eu quero mostrar isso na Bíblia. Começando lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 11. Gênesis 9, 11. Em Gênesis 9, 11 fala de Noé. Noé é aquele homenzinho que construiu uma arca. E com aquela arca ele sobreviveu com a sua família e com um casal de cada espécie de animais. A Bíblia fala que no final da tempestade, a arca ficou flutuando ainda 150 dias, choveu 40 e ficou 150 dias alagado. E ele ficou dentro da arca. Aí a Bíblia diz que quando acabou tudo isso, o Senhor fez uma aliança com ele. Está lá no 9, qual versículo que eu falei? 11. Vamos ler lá no 11. Diz assim: estabeleço uma aliança com você. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Quer dizer, Deus fez uma aliança com o homem, com Noé. Aí, vai para o versículo 20 agora, 9 e 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Olha que interessante, acabara de chover, 40 dias, a terra estava encharcada. Como se não bastasse, os animais morreram, não morreu um casal, mas o resto todos morreram. Os homens morreram, todo aqueles seres vivos flutuaram na água. Quando a água começou a baixar, aquele ser vivo, os homens, os animais, ficaram todos por cima da terra. Talvez alguns até por cima de árvores, porque as árvores foram tampadas com o dilúvio. Quando foi baixando a água, tinha animais mortos, tinha pessoas mortas.
Como que ele ia plantar uma vinha? E segundo, da onde que ele arrumou uma semente de uva para plantar a vinha? Estava tudo encharcado, ele morava dentro de uma arca, na arca não tem registro de nenhuma plantação, nenhuma cultivação para que tenha semente. Da onde que saiu a semente que Noé plantou a vinha? Deus que deu para ele. Segunda pergunta, como que aquela semente germinou ao ponto de estabelecer uma vinha que dava fruto e com aquele fruto ele fez vinho para ele tomar? Foi Deus que fez aquilo multiplicar também. Tudo aqui você vê Deus. Foi Deus que fez a chuva cair, foi Deus que fez o dilúvio chegar, foi Deus que permitiu com que Noé construísse uma arca, foi Deus que abençoou para que essa arca não virasse, foi Deus que abençoou para que a arca parasse no monte chamado Ararate, foi Deus que abençoou em todas as áreas, o tempo todo. Deus deu a semente, ele como agricultor plantou a vinha, nasceu a uva, ele bebeu do vinho e a Bíblia diz que ele se embriagou. Olha que interessante, Deus que abençoou, Deus que deu, no entanto o homem se embriagou. A Bíblia diz assim que um dos filhos de Noé viu Noé nu, porque Noé ficou bêbado ao ponto de se despir. Você vê que ele não ficou um pouquinho bêbado, não é só o pezinho para trás aqui, ó. Ele ficou bêbado ao nível de tirar as roupas. Se nos dias de hoje já é constrangedor você ver seu pai nu, imagina naquela época que a coisa era diferente. A Bíblia diz que porque o filho de Noé viu ele nu e não cobriu o pai, mas chamou os outros 2 irmãos para ver o pai nu também, ele foi amaldiçoado. Ele teve um filho amaldiçoado por causa da embriaguez. Agora, quem deu tudo para que ele plantasse a vinha? Deus. Sabe o que isso mostra para nós? Que o Senhor é meu Pai e Ele vai me dar tudo o que eu preciso, inclusive aquilo que é impossível de eu ter. Mas o que você vai fazer com aquilo que Deus te dá, é você que decide, porque a bênção do Senhor pode se tornar uma distração, pode se tornar uma grande embriaguez. Vou te mostrar mais um exemplo, quer ver? Vai lá para o texto de 2 Samuel, capítulo 12. Olha que legal esse texto. 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 8. A Bíblia conta que Davi era um grande rei. E Davi deveria ter ido para a guerra, mas ele não foi para a guerra. Estava havendo guerra, estava todo o exército de Davi guerreando, e Davi estava no palácio. Um dia, Davi andando pelo palácio, tinha uma janela, ele parou na janela, olhou, e quando ele olhou pela janela, ele se deparou com uma mulher muito bonita tomando banho. Ele ficou possivelmente excitado vendo ela tomar banho, mandou que um dos seus súditos fosse até a casa dela e trouxesse ela para que ele tivesse relação íntima. Essa mulher era casada. Ele teve relação íntima e depois de ter a relação íntima mandou ela embora. Passado alguns dias, veio a notícia. Betseba, a mulher que ele deitou-se, ficou grávida. Só que o marido estava na guerra. Então o filho que ela estava esperando não era do marido. Davi pensou, manda trazer o marido dela para que ele durma com ela pelo menos uma noite. Como ele está já alguns dias fora de casa, ele vai querer ter intimidade com ela. Como não tem ultrassom, exame de sangue na época, ficou grávida, nasceu, é do marido. Só que o homem, o marido, falou, eu não vou me deitar com a minha mulher, meus amigos estão tudo lá na guerra e eu vou estar aqui deitado na cama, tendo relação íntima com a minha esposa. E ele ficou plantado na porta do palácio. Davi viu que aquilo não ia dar certo, o que ele fez? Escreveu uma carta, mandou para Urias, que é esse homem, que não se deitou com a mulher, e falou para Urias assim, volta lá para a guerra e entrega para o general. O general pegou a carta e leu, sabe o que estava escrito? Coloque Urias na linha de frente. Quando ele for para a batalha, manda todos os amigos dele recuar e deixa ele sozinho. Isso aconteceu e adivinha? Urias morreu. O problema de Davi foi resolvido. Agora olha o que o texto diz.
porque Davi, depois foi descoberto tudo isso. O profeta chamado Natã veio e falou com Davi, falou: Davi, foi descoberto o que você fez, e Deus mandou te dizer uma coisa. Aí está no versículo 8, olha que interessante. Deus disse para Davi assim: dê-lhe a casa e todas as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Olha que interessante, Davi assumiu o palácio, que era de Saul, agora ele é o rei, as mulheres de Saul veio tudo para ele, no entanto ele quis uma outra mulher. Por que isso foi assim? Você vê que Davi não tinha falta de nada, Davi não buscava preencher um vazio que havia no coração dele, porque ele tinha muitas mulheres, ele tinha um palácio, ele era rei. Por que então que ele caiu num pecado como esse? Por causa da distração, por causa da embriaguez. Você sabe que é um grande problema quando nós nos embriagamos com aquilo que Deus nos dá, porque Deus deu para Davi o palácio, Deus deu para Davi muitas mulheres, Deus deu para Davi poder. No entanto, Davi, ao invés de estar na guerra, ele estava no palácio. Nesse momento, a Bíblia diz que ele se distraiu por uma janela. Olha lá no capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o seu exército. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu no seu palácio em Jerusalém. Olha só que interessante, ele estava no lugar errado, na hora errada, fazendo o que não deveria fazer. Sabe o que aconteceu? Se distraiu. Por isso é importante você manter o foco. Nós estamos no começo do ano. Eu sei que você tem muitos planos de emagrecer, plano de entrar na academia, plano de dobrar a receita, plano de pegar mais trabalho, plano de ter filho, plano de viagem, são muitos planos. Mas sabe que os planos não podem se tornar uma distração, não pode nos embriagar. Você tem que saber que Cristo é o foco. Ele tem que ser o foco. Sabe por quê? Porque senão nós nos embriagamos. E até aquilo que Deus nos dá se torna um grande problema. Se torna um grande perigo. Quero te mostrar mais um testemunho ainda na Bíblia. Vai lá com a sua Bíblia para 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Versículo... Vou ler a partir do versículo 1. Está escrito assim, ó. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Zacarias era o profeta da época, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então a Bíblia fala que havia um rei. O rei morreu, o filho assumiu o reinado. O filho era Uzias, um jovem de apenas 16 anos. Imagina um jovem de 16 anos governar toda uma nação, um país. Imagina um jovem de 16 anos governar a Araucária. O que viraria a Araucária? Seria um grande problema. Talvez pancadão para todo lado, né? Não vai ter mais aula. Ia virar uma coisa. A Bíblia diz assim que Uzias começou a governar com 16 anos e ele foi muito bem sucedido. Por que ele foi bem sucedido? Porque ele foi aconselhado por Zacarias, um homem de Deus e mais velho. Você vê aqui o poder do bom conselho. Você sabe que é importante você ter conselheiros no seu casamento, conselheiros para a sua vida sentimental, conselheiro para a sua vida financeira. A Bíblia fala lá em Provérbios que na multidão dos conselhos habita a sabedoria.
Sozinho você não vai para lugar nenhum. Se você não consegue ter instruções do seu pai, por algum motivo, procure outras pessoas que possam te instruir, porque se você não tiver bons tutores, você não chega em lugar nenhum. Aí a Bíblia diz aqui que Uzias estava indo muito bem, estava indo próspero, no entanto ele governou a nação de Israel por 55 anos. Agora vai lá para o versículo 16, 26, 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha que coisa interessante. Quem que fez Urias poderoso? Deus. Quem que abençoou Urias com 16 anos para ele governar? Deus. Quem que fez Urias ter vitória sobre os inimigos? Deus. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho? Ele acabou se distraindo e se embriagando com aquilo que Deus deu. Por isso é importante você ter revelação que o que Deus te deu, Ele deu para que você use, mas continua sendo dele. Deus me deu uma família, eu cuido da minha família, mas eu vou devolver para Ele. Deus me deu condição de ter um carro, mas esse carro é dele. Deus me deu saúde, mas a minha saúde é dele. Mantenha o foco em Cristo, sabe por quê? Porque senão a chance de embriagar é muito grande. A chance de se perder é muito grande. Nós vivemos num tempo que é engraçado, né? Porque agora nós vamos entrar aí na fase de carnaval. Carnaval é uma farra, é uma festa. É mulher nua, é homem nu, é droga, é bebida. Você sabe que carnaval significa festa da carne. É tudo que a nossa carne gosta. Nós gostamos disso. Eu gosto disso. Por que eu não faço? Por que eu não obedeço a minha carne? Porque a minha carne está com Cristo lá na cruz. Mas a minha vontade é ir para o carnaval. A minha vontade é ir para a bebedice. A vontade da minha carne é de trair a minha esposa. A vontade da carne é sempre ir para o pecado. Sabe por quê? Porque a nossa carne nunca se converte. Você sabia disso? A nossa carne nunca se dobra. Por isso que a Bíblia diz assim que Jesus diz que da carne nada se aproveita. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Por quê? Porque da carne nada se aproveita. A nossa carne sempre vai pender para o pecado. Sempre vai querer a coisa errada, porque o pecado é bom. O pecado satisfaz a carne. Por que nós não vivemos no pecado? Porque nós estamos crucificados com Cristo. Nós fomos para a cruz. Então a vontade da minha carne eu não obedeço. Eu obedeço à vontade do meu espírito. A vontade da minha carne é pegar algo na empresa que eu trabalho, porque eu já ganho pouco lá. Então eu vou pegar. Essa é a vontade da minha carne. Eu não obedeço, por quê? Porque eu não vivo mais segundo a carne. Eu vivo segundo o espírito. Você sabe que a distração e a embriaguez vai todos os dias tentar nos derrubar. Todos os dias. Como que eu resolvo esse problema então? Sabe como que você resolve o problema? Quero ler um último texto com você. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim, Paulo fala assim: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 13. Vou ler do 13, que aí eu vou explicar algo para você. Vou voltar lá no 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado.
Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha, é um texto que não é fácil de entender, é fácil de se confundir, principalmente porque cita Moisés aqui. Você sabe que, você já deve ter lido isso, em uma ocasião, Jesus está no monte com o Senhor, e Moisés pede para o Senhor mostrar a sua face. Deixa eu ver a tua face. Lembra disso? Quem lembra? Aí em algumas versões diz assim que o Senhor deixou Moisés vê-lo apenas pela fenda da rocha. Outras versões diz que o Senhor permitiu que ele visse apenas as suas costas. Cada versão diz de uma forma. Mas o interessante é que Moisés, depois dessa experiência, ele desce do monte e a Bíblia diz assim que os hebreus não podia olhar diretamente para Moisés. Por quê? Porque refletia mais do que o sol. O que Moisés precisou fazer então? Colocar um véu. Ele colocou o véu para que o povo pudesse, para que ele pudesse relacionar e andar no meio do povo. Porque brilhava tanto que era impossível estar no mesmo lugar que Moisés estava. Só que o que é interessante? Com o passar dos dias, o brilho acabou. Só que Moisés não tirou o véu do rosto. Ele continuou com o véu no rosto. Por isso que fala, aquilo que era transitório. Por quê? Porque brilhou por conta de uma experiência. Mas depois o rosto dele voltou ao normal. Só que ele permaneceu com o véu no rosto para que as pessoas achassem que ele ainda tinha o rosto brilhando. Aí o que o texto diz aqui, no versículo 18? Mas todos nós, com a cara descoberta, ou seja, sem o véu, sem a religiosidade, porque esse véu é a religiosidade. A religiosidade de eu ter que ir para a igreja com um determinado tipo de roupa. A religiosidade de eu ter que falar com o dialeto de crente. Sabe aquela crentolândia? Paz do Senhor, como é que é? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tenha misericórdia, Senhor. Daí você está na empresa, o cara conta uma piada suja e fala, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, meu ouvido não é pinico. E daí a gente acha que essa atitude faz com que a pessoa queira vir para a igreja. Mentira, essa pessoa nem seu amigo ela não quer ser. Sabe por quê? Por causa do véu colocado no rosto. Nós não andamos com o véu no rosto. Nós andamos com o rosto descoberto, contemplando o Senhor como que por um espelho. Aonde que eu quero chegar? Sabe que a distração e a embriaguez vai estar posta para nós todos os dias. Sabe como nós vencemos isso? Tendo relacionamento com Deus. Se eu olhar para o Senhor, se eu contemplar o Senhor, como que por um espelho, a Bíblia diz, aqui mas todos nós com a cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você quer ser transformado? Você quer vencer a embriaguez e a distração? É contemplando o Senhor. O que é contemplar o Senhor? É relacionar com Ele. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de contemplar o Senhor? Porque para essas pessoas, oração é mais falar do que ouvir. E ao contrário, oração é mais ouvir do que falar. Sabe por que as pessoas não têm relacionamento com Deus? Porque acham que relacionamento com Deus é aquela oração que tem que ser de joelho, com a mão assim. Senhor Jesus, em primeiro lugar, me perdoa de todos os meus pecados. Eu não posso entrar na tua presença com algum pecado, então me perdoa de todos os meus pecados. E agora eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família. E aí começa a lista de pedido, né? E vai. Quero também te pedir para que o Senhor guarde a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Nesse começo de ano, Senhor. Essa é uma posição, né, para falar com Deus. Tem outras posições, né? Senhor, eu quero te pedir, Pai. Jesus, vem, Senhor. Vem, Jesus. As posições para falar com Deus. Ou então assim, né? Jesus, Senhor. Eu acho engraçado porque a Bíblia diz assim, que Jesus já não nos chama mais de servo, mas amigos dele.
Quando você vai conversar com um amigo, você fala assim com ele: vem aqui, irmão, vem aqui. Como que é seu nome mesmo? Natan? Chega aí, Natan. Quando você vai falar com amigos, fala assim: ô Natan, que bom que você veio na minha casa, entra aqui, também queria te falar que é bom te receber, é bom ter você aqui. E eu queria pedir, por favor, Natan, olha pelas minhas crianças, Natan, a minha esposa também, Natan. Ô Natan, vem aqui mais perto de mim, Natan, mais perto, Natan. É assim que você fala com um amigo? Por que quando você ora, você fala assim com Deus? Oh Jesus, vem, Senhor, eu quero te pedir também. Aí o Senhor quer falar e você fala: não, Senhor, espera, eu quero te pedir, Senhor, eu preciso quitar o financiamento, Pai, eu preciso também matricular meus filhos. Por que eu não posso falar com Deus? Senhor, é tão bom ter o Senhor aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha família, da minha casa. Senhor, eu tenho um plano que eu coloquei aqui também nos meus alvos para 2020. Jesus, queria tanto ler 12 livros no ano, um livro por mês. Me ajuda, me dá graça para mim ler. Senhor, eu também queria levar meus filhos para o cinema uma vez por mês, para poder ter relacionamento com eles. Mas está tão caro o cinema, Jesus. Se eu falsificar a carteirinha, dizer que eu sou estudante é pecado, Jesus. A Bíblia diz que Jesus já não vos chama mais servo, mas amigo dele. Eu posso conversar com ele. Isso é contemplar a face do Senhor, é ter tempo com ele. E a Bíblia diz que quando eu contemplo o Senhor, é como que um espelho. Olha que interessante. Por que é como que um espelho? Porque quando você olha para Cristo, você vê o seu reflexo nele. E aí você consegue perceber o que você precisa ser transformado. Por quê? Porque reflete. Você sabe que é um grande desafio você ouvir críticas das pessoas. Críticas sobre você, críticas sobre a roupa que você está usando, críticas sobre a forma como você fala, sobre como você lida com o seu dinheiro. Mas a Bíblia diz assim, que quando eu contemplo o Senhor, é como se eu estivesse de frente para um espelho. Quando eu estou de frente para um espelho, inevitavelmente acontece o quê? Aparece o meu reflexo. E aí eu posso me ver no espelho. Quando eu me vejo no espelho, então eu posso perceber. Preciso cortar o cabelo, preciso trocar de roupa, Você começa a se ver. Contemplar Cristo é assim. Se nós queremos vencer a embriaguez que pegou o rei Davi, Urias, que era rei, Noé, que construiu a arca, como é que nós, que somos tão pequenos, vamos vencer a distração, vamos vencer a embriaguez com coisas que o Senhor tem nos dado? Sabe como? Contemplando o Senhor. Cristo é o foco, Ele está à frente, Ele é o centro. Olha aqui para mim, nós não somos egocentristas, nós somos teocentristas. Egocentrismo é o homem no centro de todas as coisas, facilmente se embriaga. Teocentrista é Cristo, é Deus no centro de todas as coisas. Quer vencer a embriaguez? Quer vencer a distração? Gaste tempo contemplando o Senhor. Porque quando eu contemplo o Senhor, eu me vejo. E quando eu me vejo, eu tenho condições de alterar a minha realidade. Eu tenho condições de mudar a minha história. Por quê? Porque eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo. Você sabe que a Bíblia, ela fala aqui no Novo Testamento, Paulo, especificamente, fala sobre duas formas de você ser transformado. A primeira forma de você ser transformado está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, antes... Exatamente. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quer dizer, como que eu sou transformado? Não tendo a mente conformada pelo mundo. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Como que eu tenho a vida e como que eu sou transformado? Não tendo a forma do mundo. Segunda forma de você ser transformado é esse texto que nós lemos aqui. Contemplando o Senhor como que por um espelho. É o que diz. Mas todos nós com a cara descoberta, quer dizer, sem religiosidade, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você sabe que você pode até ter se embriagado com coisas em 2019. Você pode ter se distraído em alguma janela do seu palácio e ter errado com a sua esposa, ter errado com os seus pais, ter errado com a administração dos seus negócios. Mas esse ano aqui, gaste tempo contemplando o Senhor. Separe um momento do seu dia. Eu tenho falado isso incisivamente esse ano. Separe um tempo do seu dia para contemplar a face de Deus. Se você pode, acorde mais cedo. Antes de trabalhar, vai buscar o Senhor. Ore. Eu não sei o que orar. Conversa com Deus. Você não precisa nem ajoelhar, você pode sentar também. Falar: Senhor, eu estou tão desanimado, as coisas têm dado tão errado para mim. Fui numa igreja domingo lá, eu gostei tanto, mas hoje é segunda e parece que tudo aquilo que foi pregado é mentira. Eu sei lá, eu não tenho força. Fala comigo, Jesus. Fala comigo por intermédio dos passarinhos, das folhas, do sol, da sua criação, de uma mensagem no celular. Meu casamento, Senhor, me ajuda. O que o Senhor acha sobre o meu casamento? Fala comigo. Você sabe que oração é você dar oportunidade para Deus falar, e não apenas falar. Contemple o Senhor que você vai ver, a sua vida vai ser transformada. Contemple o Senhor que você vai perceber que a embriaguez já não vai mais fazer sentido. Você sabe que Deus nos ama tanto, que mesmo quando nós não vamos a ter um tempo com Deus, o Senhor envia uma pessoa para nós. Davi tinha pecado, sim ou não? Fez tudo errado. Aí a Bíblia diz que veio um profeta. Deus mandou um profeta ir até lá, Natã. Natã chama Davi e fala assim: Davi, imagina que tem um homem que tem só uma ovelhinha. Imagina que tem um outro homem que tem centenas de ovelhinhas. Esse homem que tem centenas de ovelhinhas vai lá e rouba a única ovelhinha desse homem que só tinha uma. O que você acha que tem que fazer com essa pessoa? Davi falou: se ele é residente aqui da minha região, eu mesmo quero matar ele. Vai morrer, tem que morrer. Aí o profeta Natã falou: pois é, você roubou a mulher de Urias. Ele tinha só uma, você tinha um monte no seu palácio. Aí a Bíblia diz que ele foi para o quarto dele, tirou a roupa de rei, colocou uma roupa de saco de cinza, colocou cinzas na cabeça, se ajoelhou e não comeu, e foi buscar a face do Senhor. Você sabe que se você gastar tempo contemplando o Senhor, dificilmente precisa vir profeta para falar. A gente gosta muito disso, né? De profeta. Levanta no seu lugar, eis que Deus está dizendo. Você não precisa disso não, você precisa contemplar o Senhor. Se você gastar tempo contemplando o Senhor, você não precisa de profeta nenhum falando o que é e o que não é. Por quê? Porque Deus fala. Mas precisa do quê? Contemplar. Espelho. Precisa de espelho. Já ouviu isso? Por que você não olha no espelho? E eu quero dizer a mesma coisa para você. Olha para Cristo, olha para o espelho. Você vai contemplar. E a Bíblia diz que quanto mais tempo você olha para o espelho, mais parecido com Cristo você fica. Gaste tempo contemplando o Senhor, e em nome de Jesus você vai vencer a embriaguez e a distração. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fala para Deus, fala: Senhor, em 2020 eu quero estabelecer uma realidade de contemplar a Tua face. Gasta tempo com o Senhor, Pai, de oração, de leitura, ouvir a Tua voz. A Bíblia diz que o Senhor já não nos chama mais servo, mas amigo de Deus. Eu quero desfrutar dessa amizade. Eu quero ter uma amizade que eu te ouço, Senhor. Fala comigo, Jesus. Fala com o Senhor. Sublime
Aleluia. Senhor, nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser a igreja nesse tempo que não usa o véu, que não usa a religiosidade. Nós somos livres da religiosidade, nós somos livres do véu, Pai. Senhor, nós somos a igreja que contempla a Tua face. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero usar o véu, eu quero contemplar a Tua face. Porque a Bíblia diz, Senhor, que nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor. E quando nós gastamos tempo contemplando o Senhor, é como que por um espelho. Eu me reflito, eu me vejo, eu percebo. E não é preciso que ninguém diga nada para mim. O Senhor diz aonde eu preciso mudar, o que eu preciso deixar de ser, o que eu preciso começar a ser. Senhor, eu declaro que nós somos a igreja que contempla o Senhor, a igreja que contempla o Senhor, a igreja que é transformada, Pai, olhando para o Senhor. Que 2020 nós possamos experimentar disso e vencer a embriaguez, vencer a distração, em nome de Jesus. Yes,